Na aula passada, nós fizemos uma pequena introdução à hipótese atômica, falamos sobre o modelo de Dalton de esferas indivisíveis, que explicavam, a partir dessa interpretação da matéria feita de átomos, a gente consegue explicar bem as reações químicas. Falamos também sobre a descoberta do elétron por Thomson, o experimento do Crookes. Esse raio catódico ele é independente do material feito do cátodo, ou seja, está presente em todos os átomos, era carregado negativamente. Então, Thomson descobriu o elétron. Ele falou que esses raios catódicos, na verdade, são partículas. Eu acabei falando várias vezes, dando esse spoiler, né, para vocês. Esses raios catódicos são os elétrons, e agora o Thomson visualiza que o modelo de Dalton não está correto. Por quê? O átomo ele era indivisível, mas tem algo saindo do átomo, ou seja, o átomo é feito de partículas menores. Portanto, ele consegue ser dividido. Então, a gente vai ver aí que o átomo ele não é mais o bloco primordial de construção, e sim ele é construído por outras partículas. E é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Thomson ele faz o mesmo experimento também com íons de hidrogênio. Isso a gente vai falar mais na frente sobre o hidrogênio, mas já fazendo uma breve introdução, ele é o elemento mais simples que a gente tem na natureza. Ele é feito de um próton e um elétron. Então, quando eu falo que é um íon de hidrogênio, quando a gente ioniza, significa a gente retirar elétron, vai estar tirando o elétron do hidrogênio, ou seja, está ficando só o próton. Então, quando eu falo o íon de hidrogênio H+, na realidade isso aqui é um próton. Okay? Então, ele realizou esses experimentos com íons de hidrogênio, que depois foi ser descoberto, né, que era o próton, e ele fez uma relação extremamente importante, inclusive ganhou o Nobel, isso foi um dos principais fatores para ele ganhar o Nobel. Ele percebeu uma certa relação entre a carga e a massa. Ele percebeu o seguinte, que se eu pegar a carga do elétron, dividir pela massa do elétron, isso vai ter que ser igual à carga desse íon de hidrogênio, dividido pela massa desse íon de hidrogênio, vezes 2000. Cerca de 2000, né? Se eu não me engano, o número exato, 1836, não sei. Enfim, mas é bem próximo de 2000. Então, 1836. Acabei de ver aqui na minha colinha. Então, perto de 2000, na realidade aqui é 1836, vezes... Então, essa relação aqui é de 1836, tudo bem? Se eu pegar relação carga-massa do elétron, vai ser igual a 2000 vezes a relação carga-massa desse íon de hidrogênio que é o próton. Só que a gente, por uma questão de neutralidade, né? Thomson observava que os átomos eram nêutrons, a carga do elétron tem que ser igual em módulo à carga do próton. A carga do elétron é negativa, a carga do próton é positiva, do de hidrogênio, então essas cargas teriam que ser iguais para uma questão de neutralidade. O que nos sobra é a relação entre a massa do elétron e a massa do próton. E a massa desse íon de hidrogênio é cerca de 2000 vezes a massa do elétron. 1836 é o número exato. Outra coisa interessante é que o Thomson, né, essa palavra próton, surge da onde? O hidrogênio é o átomo mais leve. Ele é o átomo, é o primeiro átomo, é o mais leve, é o mais abundante, né? E é o átomo mais simples. E o primeiro, em grego, seria próton. Então, daí que surge o nome próton. O Thomson vai desenvolver um modelo seu, agora que ele sabe essas novas propriedades da matéria, sabe que todos os átomos possuem esse
esse elétron, ele vai observar o seguinte, o modelo de Thomson, que é um modelo pudim com passas. Como que é esse modelo pudim com passas? Agora que Thomson descreveu o elétron, ele vai falar que o átomo ele é uma esfera em que a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma massa positiva, dizendo assim, uma massa positiva e incrustado nessa massa positiva, tudo bem? Vamos ter os elétrons. Dentro dessa massa positiva, vamos ter cargas negativas, que serão os elétrons. Ok? Então, o modelo pudim com passas do Thomson é uma massa positiva, com uma densidade positiva e com elétrons incrustados nessa massa. Tudo bem? Esse vai ser o modelo pudim com passas de Thomson. Agora vamos para o modelo de Rutherford. Rutherford realizou o experimento em 1913, de novo, Rutherford, falamos sobre ele na aula de radioatividade, mas ele foi um importantíssimo, ele, como diria ele mesmo, ele foi o físico mais químico que já existiu, porque ele ganhou 2 Nobéis na química sendo físico. Então vamos lá. Rutherford realizou em 1913 o experimento da folha de ouro. O experimento da folha de ouro, a gente vai precisar de novo do elemento radioativo que Rutherford utilizou. Vou colocar aqui no caso de novo o urânio. Só que dessa vez ele fez o seguinte, ele colocou uma folha de ouro e ele colocou uma chapa fotográfica atrás. Uma chapa aí de, curiosidade, só sulfato de zinco. Sulfato de zinco. Qual que era o objetivo desse experimento? Esse urânio vai emitir algo que a gente já conhece. Qual radiação que ele vai emitir? Tem 3 tipos, né? Alfa, beta e gama. Vamos estar interessados nas partículas alfa. Então, isso que a gente chama, quando você estuda física mais aprofundadamente, de espalhamento alfa. Esse urânio vai estar emitindo partículas alfa que vão estar atravessando essa folha de ouro. O que Rutherford observou? A grande maioria das partículas alfa passaram sem nenhum desvio, sem nenhum problema. Assim, a grande maioria passou sem nenhum desvio. Uma pequena parte sofreu um pequeno desvio. Então, aqui o que a gente está falando é o seguinte, a grande maioria passou reto, sim. Uma pequena parte sofreu um certo desvio e uma menor parte ainda voltou completamente, foi refletida completamente. É totalmente refletida uma menor parte. Então, uma outra parte veio para cá totalmente. Então, se a gente está colocando uma folha de ouro e essa folha de ouro é feita de átomos, esse modelo pudim com passas ele é inválido. Não faz sentido a gente acreditar, vendo esse experimento, que o átomo é feito de uma massa positiva e de elétrons incrustados nessa massa. E sim, a gente está vendo nesse experimento como a grande maioria de partículas alfa atravessam a folha de ouro, uma pequena parte é desviada, com pequenos desvios, e uma menor parte ainda é totalmente refletida, que esse átomo, na realidade, ele vai ser constituído, na sua maior parte, de espaços vazios. Se 99,999% das partículas alfa atravessaram sem nenhuma dificuldade, esse átomo é feito, na realidade, em sua maior parte, de espaços vazios. Tudo bem? E é isso que Rutherford vai desenvolver. Ele que surge com a palavra núcleo, Rutherford que desenvolve, e no modelo de Rutherford a gente vai ter um núcleo que vai ter que ser carregado. Bom, vai ter que ser muito pesado, esse núcleo, porque a partícula bateu nele e voltou completamente, totalmente refletido, por uma questão de manter a neutralidade do átomo. Como a gente com certeza tem um elétron que é negativo, esse núcleo vai ser positivo, obviamente. E a gente vai ter, em sua maior parte,
uma massa grande com relação à do elétron, de 2.000 vezes maior que a do elétron, concentrada no centro, a gente vai ter um espaço vazio e um elétron ali orbitando esse centro muito pesado e essa massa muito concentrada nesse centro. É nisso que a gente entra num contexto de modelo planetário do Rutherford. Esse modelo planetário, que foi o que eu comentei ali, ele vai ser como? Ele vai ser feito, então, de um núcleo muito mais massivo que o elétron no centro e vai estar com um elétron orbitando esse núcleo. Para vocês terem uma noção, e essa concepção de átomo que a gente tem hoje em dia, né? Essa concepção aqui, e essa concepção é graças a Rutherford, tudo bem? Já adianto para vocês, o átomo não é verdadeiramente assim, é muito mais complexo do que isso. O modelo de Rutherford tem alguns problemas muito graves, como a gente vai ver aqui, mas essa concepção de um núcleo concentrado no centro, com grande parte da massa, né, com a grande parte da massa, a maior parte da massa concentrada aqui, e o elétron meio que orbitando, foi graças a Rutherford. E esse modelo aqui é o que a gente vai chamar de modelo planetário. A proporção, inclusive, desse espaço vazio é proporção de espaço, para vocês terem uma noção de espaço. Pega uma ervilha e coloca no centro do estádio Maracanã. Ao redor do estádio, na arquibancada, a gente vai ter o elétron. Em relação de proporção, é essa. A distância entre o núcleo e o elétron é a distância entre uma ervilha no estádio do Maracanã até a última cadeira da arquibancada. Outro cientista importantíssimo que contribuiu muito para o modelo atômico foi Chadwick, que detectou e descobriu uma nova partícula que não tem carga, que a carga elétrica é neutra e que faz parte do núcleo, que é o nêutron. Agora vamos ver as falhas ali do modelo de Rutherford, que o modelo de Rutherford e o eletromagnetismo, eles são incompatíveis. Como assim eles são incompatíveis? Bom, esse elétron que está aqui orbitando o núcleo, se ele estiver parado, se ele estiver em repouso, você vai ter uma força elétrica, evidentemente aqui, vou apagar essa palavra núcleo aqui, você vai ter uma certa força elétrica que, se ele estiver em repouso, essa força elétrica vai atrair ele até o núcleo e o colapso é inevitável. Não existiria matéria se esse elétron estivesse em repouso ali com relação ao núcleo. O colapso seria inevitável e se o elétron colapsa no núcleo, acabou o átomo. Mas a gente tem um problema também se esse elétron estiver em movimento. E para isso, eu vou precisar falar sobre um fenômeno chamado irradiação. A gente está imaginando que a gente tem um núcleo aqui e a gente vai ter o elétron aqui, certo? Esse elétron, ele é uma carga elétrica. Então, esse elétron, com certeza, tem campo elétrico. Com certeza tem campo elétrico. Só que esse elétron é uma carga elétrica com uma certa velocidade v orbitando aqui, orbitando o núcleo. Só que se uma carga elétrica tem velocidade v, ela possui com certeza um campo magnético B. Só que campo magnético, então esse elétron ela vai ter um campo elétrico, um campo magnético, e esses campos elétricos e magnéticos vão estar variando com o tempo, porque o elétron vai estar ali numa velocidade e vai estar sujeito a uma aceleração centrípeta. Então, se a gente tem campos elétricos e magnéticos variando com o tempo, a gente está tendo a definição de onda eletromagnética. Porque são campos elétricos e magnéticos variando com o tempo.
E e B variando em T. T é o tempo, né? Mas se esse elétron, por ele estar se movendo aqui no núcleo, ele está emitindo o tempo todo ondas eletromagnéticas, ele vai perdendo a sua energia. Porque ele está girando, ele está rodando com uma velocidade v e vai emitindo energia e vai perdendo essa energia. Ele vai ter aqui núcleo e o elétron vai estar rodando assim, daí vai começar a rodar assim, daí vai rodar assim, vai ter uma hora que ele vai colidir. Porque ele vai perdendo a energia por estar emitindo ondas eletromagnéticas. Ou seja, de novo, colapso. Então, se o elétron estiver em repouso, se o elétron estiver se movendo, vai colapsar no núcleo da mesma forma. E esse colapso, quando o elétron está, na hipótese do elétron estar se movimentando em torno do núcleo, acontece em 10 a menos 9 segundos, trazendo aí uma estabilidade para a matéria, ou seja, nada disso, a matéria não poderia existir se seguisse esse modelo de Rutherford. Então, Niels Bohr, aluno de Rutherford, vai elaborar um modelo para solucionar tais falhas, e esse modelo a gente vai conferir na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.